Bom dia, povo de Deus. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os discípulos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e que te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a uns dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje exorta justamente o juízo final, né? E nós precisamos meditá-lo com mais intensidade, principalmente nesse tempo quaresmal, que nos exorta exatamente a isso que Jesus falou: dar de comer a quem tem fome, visitar o doente, o preso, vestir o nu. A estes pequeninos representam Jesus. E assim, quando nós aderimos à palavra de Deus, quando nós abrimos o nosso coração para a verdadeira conversão, o amor mútuo faz a diferença. Ao final de tudo, serão separados os da direita e os da esquerda. Os da esquerda são preparados para o desprezo eterno, o fogo eterno. Aqueles que rejeitaram, aqueles que humilharam os outros, os pequeninos, aqueles que não têm nada. Então, amados irmãos, estamos vivendo um tempo forte de oração, de jejum, de esmola, de caridade. A quem nós devemos ajudar? Aqueles que estão com fome, aqueles que estão nus, que estão presos, aqueles que estão doentes. Estes representam e são Jesus, ao qual nós devemos, através do nosso coração, da nossa vida, com amor mútuo, ajudá-los para que a nossa vitória, que já é certa, se dará no último dia, no juízo eterno. E, lógico, nós estamos lutando, batalhando para estarmos na direita de Deus. Vinde benditos de meu Pai. Essa é a frase que todos nós precisamos e sonhamos ouvir no final
da nossa caminhada. E estar muito atento às práticas quaresmais neste tempo tão forte, no qual devemos aprender a ser mais humilde, a ouvir mais as pessoas, a perdoar, a rezar por elas, a ajudá-las, repartir o pão, cuidar dos doentes, visitar os presos. É assim que nós devemos nos comportar para alcançarmos a vida eterna e principalmente nesse tempo quaresmal, nos ensinando a ser mais de Deus, a vivenciar ainda mais o seu Evangelho e a sua vontade. Que Deus nos abençoe, o Espírito Santo nos ajude nessa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, toda a sua família. Amém.